Eu gostaria de começar agradecendo o convite, fiquei muito feliz com o convite. Gostaria também de reforçar a homenagem que foi feita aí no começo do nosso seminário ao Dom Phillips e ao Bruno Pereira. Essa homenagem é fundamental, porque como jornalistas eu acho que nós sabemos da importância da segurança para o nosso trabalho, né? Essa agressão, esse assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira são agressões ao jornalismo e à liberdade de imprensa e à democracia no Brasil. Então, a gente tem que prestar as devidas homenagens e exigir as punições e as investigações devidas, né? Gostaria também de lembrar que a gente tem muitos representantes de comunidades tradicionais, líderes comunitários que também sofrem com isso, né? Então é importante a gente lembrar da presença deles defendendo o nosso clima e o nosso meio ambiente sempre que a gente falar sobre esse tema. Bom, como o Matthew falou, eu trabalho na ONG 350.org, é uma ONG ambiental global que atua também na América Latina, inclusive na América Latina. Eu preparei uma apresentação e eu não sei se já está pronta para ser compartilhada. Davi, eu não sei se já deu tempo, desculpe eu ter reenviado agora nesse momento. Já está. Vocês conseguem ver a apresentação? Ótimo. Então, Davi, se você puder passar para a próxima, por favor. São poucos slides, na verdade. Então, aí eu só queria apresentar antes a 350.org, que é a ONG onde eu trabalho. É uma ONG global de campanhas, a gente trabalha pelo fim da era dos combustíveis fósseis. E a gente trabalha pela justiça climática por meio de campanhas pela ação climática, pelo fim do petróleo, do gás e do carvão. E algumas das campanhas que a gente tem no Brasil incluem Resistência Amazônica, que é uma campanha para amplificar as vozes das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, por uma Amazônia livre de petróleo e gás. A gente tem uma campanha contra a exploração de carvão, pelo fim da exploração de carvão no Brasil, especialmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são estados onde a exploração de carvão ainda tem uma presença considerável. E a gente tem também uma campanha em defesa dos territórios pesqueiros no Brasil, em que a gente soma forças às comunidades tradicionais, quilombolas, pescadores, que estão em comunidades afetadas ou potencialmente afetadas pela exploração de petróleo, gás e carvão, e que estão lutando para manter seus territórios livres dessas ameaças. Então, essas são algumas das campanhas da 350.org, e a partir da perspectiva de quem trabalha nessa ONG, de quem trabalha em ONGs globais de comunicação há bastante tempo, que eu vou falar, ou seja, uma perspectiva prática, bastante pautada pela experiência prática de trabalho, não é uma perspectiva acadêmica, e é uma perspectiva também bastante subjetiva. Então, talvez não reflita a experiência de todo mundo que trabalha em ONGs ambientais, mas espero que gere conversas, debates e reflexões. O próximo, por favor. Bom, basicamente, eu vou falar sobre 5 dilemas da comunicação climática hoje. Os dilemas são esses que aparecem aí: alarme versus esperança, soluções individuais versus soluções coletivas, público novo versus público convertido, interseccionalidade versus foco e reação à pauta antiambiental versus pauta própria. São 5 dilemas que quem trabalha nas ONGs ambientais ou nas redações enfrenta hoje ao falar sobre clima. Eu vou falar um pouquinho antes sobre o que nos trouxe esses dilemas, né? Quais foram as condições que criaram, que fizeram esses dilemas existirem e que nos trouxeram até onde estamos. Basicamente, então, a gente tem um cenário hoje em que a imprensa tradicional, há pelo menos 20 anos, na verdade, não é hoje, há pelo menos 20 anos se fala de crise do jornalismo, né? A gente fala do jornalismo como... Já houve assim, diversas previsões do jornalismo como uma atividade morta, uma atividade que não teria futuro. Tem todo um debate na academia, nos veículos de comunicação sobre qual é o futuro do jornalismo, porque o jornalismo está sempre em crise, a gente tem redações que não são capazes de se manter, a gente tem nas redações uma dificuldade cada vez maior de ter jornalistas suficientes para cobrir mesmo os temas básicos, os temas mais importantes. Quando eu comecei a carreira lá, quase 20 anos atrás, a gente ainda tinha grandes redações. O Matthew certamente se lembra de algumas delas. A gente tinha redações com dezenas ou até mais de centenas de jornalistas. No Brasil, a gente tinha, os grandes veículos, pelo menos, tinham essas redações. Eram ambientes muito fervilhantes, ambientes muito
excitantes, de uma certa forma, em que a gente tinha uma cobertura muito ágil e, ao mesmo tempo, muito diversa, né, de temas. Essas redações foram diminuindo por vários motivos. Por exemplo, porque os grandes veículos foram impactados pela redução das verbas publicitárias que eram destinadas aos veículos impressos, por exemplo. Isso vem desde o surgimento dos sites de notícias, né, há 20 anos ou mais, e foi se acentuando. A gente tem hoje redações de jornais e revistas cada vez mais esvaziadas. Nas TVs, a gente tem a competição com o streaming, né, com canais como, por exemplo, não sei se nem se dá para chamar de veículos, mas com empresas como, por exemplo, o Netflix, que acabam roubando uma parte do público, né? E a gente tem também as redes sociais como uma fonte de informação no Brasil e no mundo. Então, a gente tem uma série de competidores, digamos, para a imprensa tradicional, que levaram a imprensa a entrar numa crise bastante longa, bastante profunda, e com isso houve uma redução da capacidade de cobertura desses veículos frente aos diversos temas, inclusive a crise climática. A gente tem também jornalistas cada vez mais ocupados, os jornalistas têm que fechar diversas matérias, eles têm menos tempo para apurar, o jornalista hoje não tem tempo, há tempo já, não tem o tempo necessário que deveria ter para viajar, para ir a campo, para entrevistar gente, para ouvir diversas perspectivas e, a partir dessas diversas perspectivas, contrastar e apurar. E a gente tem também uma certa competição com as redes sociais que acaba levando a uma exacerbação do sensacionalismo, em alguns casos do caça-cliques, como as pessoas falam. Então, a gente, além dessas dificuldades todas, também o jornalista que está na redação tem que pensar em como a matéria vai chamar mais gente, qual o título que vai gerar mais cliques ali, logo a matéria sai da home, e aí saiu da home, você já perdeu bastante espaço. Então, o jornalista está cada vez mais pressionado por isso, cada vez mais pressionado pela falta de pessoas, pela falta de recursos para fazer a cobertura que deve fazer, e pela necessidade de interessar o público imediatamente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também um cenário de diversificação dos veículos ambientais, que é um cenário que surgiu também dessa crise, é a reinvenção do jornalismo, de uma certa forma, né? A gente tem novos veículos e novos meios, como, por exemplo, os podcasts, que surgiram talvez se popularizaram, digamos, há talvez 5 anos, e por volta de 5 anos, e que tem cada vez mais importância. A gente acabou de ver o lançamento de um podcast importante sobre clima, né? Recentemente, da Giovana Girardi. A gente tem canais que usam a criatividade, que usam outras novas formas de cobertura, como, por exemplo, gráficos, como, por exemplo, até as charges. E aí eu estou falando do Fervura no Clima, por exemplo, de outros sites, outros canais que utilizam novas formas de cobrir esse assunto. A gente tem novas agências de notícias, a gente tem agências bastante especializadas em temas de direitos humanos, em temas de questões ambientais. Então, o que a gente vê é que, ao mesmo tempo em que o jornalismo ficou mais escasso e cada vez mais pressionado pelas questões financeiras e pelo tempo, também ficou mais diverso. Esse é o cenário hoje que a gente tem no jornalismo, e aí isso é importante para a gente entender os dilemas que a gente enfrenta hoje na comunicação sobre o clima. Vou falar também sobre o cenário das redes sociais, que é algo que a gente não tinha com tanta força 15 anos atrás, é algo que foi se acentuando e que acaba gerando uma certa pulverização do nosso público, né? Se de um lado a gente tem a pulverização do emissor da mensagem, que são os veículos de comunicação, de outro a gente tem uma pulverização do público. Hoje a gente tem uma parcela significativa da população que sequer acessa os veículos de comunicação tradicionais, que se informa pelo Twitter, que se informa pelo Facebook, que se informa até pelo WhatsApp, que sequer é uma rede social, né? O WhatsApp é uma rede de mensagens, qualquer um insere lá o que quiser. Então, essa pulverização do público também é um desafio bastante significativo para quem quer comunicar sobre clima, porque a gente tem uma parcela da população, uma parcela da sociedade que sequer quer ter ou tem acesso aos veículos tradicionais por onde a gente poderia conversar e debater sobre crise climática. E a gente tem também limites psicológicos e sociais, alguns deles foram discutidos já em alguns dos seminários anteriores, dos webinários anteriores aqui nessa série. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que as redes sociais elas acabam favorecendo os conteúdos que geram raiva, que geram desespero, que geram reações extremas. Os algoritmos identificam esse tipo de conteúdo e acabam publicando mais. A gente tem também
limites psicológicos no sentido de o nosso público, nós como seres humanos não somos talhados para entender isso, segundo alguns pesquisadores, nós não somos talhados para entender ou para pensar em questões de longo prazo, né? Nós somos talhados para resolver problemas imediatos e para dar mais importância aos problemas imediatos do que aos problemas de longo prazo. E quando a crise climática é comunicada como um problema de longo prazo, a gente tem a tendência a se desligar desse problema e a achar que isso não nos afeta imediatamente. Tem coisas mais importantes para a gente resolver. E a gente tem os limites sociais, claro, toda a dificuldade de acesso de muita gente à informação, que a gente já tem, né, que a gente sempre teve. A desigualdade social também gera desigualdade no acesso à informação sobre clima e sobre qualquer assunto, inclusive sobre clima. Então, esse é o caldo, esse é o contexto que a gente tem hoje na comunicação sobre clima, tanto nos veículos quanto nas ONGs. E aí, tudo isso nos leva a alguns dilemas na hora de comunicar, na hora de falar sobre crise climática, sobre crise ambiental. E aí eu entro, então, nessa parte dos 5 dilemas. O primeiro deles é o do alarme versus esperança. Existe essa discussão hoje dentro das ONGs e também nos veículos ambientais sobre qual é a ênfase que a gente deve dar para cada um deles. Existe um consenso razoável de que alarme e esperança são importantes, ou seja, de que a gente deve, sim, comunicar sobre as soluções, de que, ao falar sobre a crise climática, a gente deve apontar exemplos positivos, deve mostrar como as soluções podem ser alcançadas, porque as pessoas precisam disso, nós, como seres humanos, precisamos disso para acreditarmos que é preciso agir, porque se a gente fala só sobre o problema e se o problema não tem solução, está resolvido, né? Está dado. Mas existe uma discussão importante e interessante hoje sobre qual é a ênfase, em que ponto a gente deve ter uma concentração maior de atenção e de dedicação na hora de, por exemplo, escrever uma matéria, ou escrever posts, ou escrever um material institucional sobre clima, né? Uma parte do público que trabalha com essa comunicação acredita que o alarme ainda é fundamental, por vários motivos. O primeiro deles é que existem diferenças no acesso às informações, como a gente já falou, e uma parcela enorme do público ainda não sabe de todas as implicações da crise climática, ainda não entendeu o que é crise climática da maneira que poderia entender. Assim como a gente tem uma parcela do público que é mais avançada, que já sabe o que é, e que já vive até uma ansiedade climática. Então, essa diferenciação, essa dicotomia de públicos, essa diferença de perfis, geraria a necessidade de a gente se concentrar ainda no alarme, já que a maior parte da população ainda não entendeu a importância da gente resolver a crise climática. Por outro lado, há quem defenda que se nós não falarmos de esperança, o problema parece tão grande e tão impessoal que fica impossível a gente resolver, e isso acaba gerando novamente uma imobilização, né? Uma imobilidade frente a essa catástrofe gigantesca, né? Existe uma frase, por exemplo, que a Eliane Brum gosta de utilizar e que já foi utilizado em outras palavras com a Greta, né, de que eu não quero a sua esperança, eu quero o seu pânico, né? Essa frase resume um pouco, eu acho, esse primeiro dilema, né? Essa ideia de que sem pânico a gente não tem ação. E a gente tem, do outro lado, gente que diz sem esperança a gente não tem ação. Eu acho que essa tensão é interessante, é uma tensão que demonstra aí o ponto em que a gente está hoje da comunicação ambiental. Existe um segundo dilema, que é esse das soluções individuais versus soluções coletivas. E esse dilema, eu acho que mostra um descompasso aí entre, de um lado, ONGs e cientistas, e de outro, empresas, em geral, e os veículos de comunicação. De um lado, estão ONGs e cientistas apontando que a ênfase da nossa comunicação deve ser sobre as soluções coletivas. A gente deve falar sobre soluções políticas, sobre soluções ligadas a políticas públicas, sobre mudanças coletivas, porque é assim que a gente vai conseguir mudar a realidade. E é isso que vai corrigir, por exemplo, o negacionismo, e que vai evitar que empresas de combustíveis fósseis ou outras empresas interessadas em atrasar a transição climática continuem gerando dúvida e continuem focando nas soluções individuais. Para essa parcela do público, focar nas soluções individuais significa evitar o debate mais importante, o debate grande, o debate incômodo, que é o debate sobre as mudanças de política. Para outra parcela do público, existe aí um efeito contrário, né? Que seria o da paralisia, né? Quando a gente foca demais nas soluções coletivas, mais uma vez, parece que a gente não tem nada a ver com isso. Quando o problema é de todo mundo, não é de ninguém, né? Eu não me sinto responsabilizado por isso. Então, focar em soluções coletivas seria também uma forma de desresponsabilizar e de gerar
inação, né? Existe um outro problema de focar em soluções coletivas, que é a hipocrisia, né? Que é você apontar o problema, por exemplo, de uma empresa de combustíveis fósseis e continuar usando um carro movido a petróleo, a combustíveis derivados do petróleo. Então, essa questão da hipocrisia também é um argumento que se utiliza para defender o foco nas soluções individuais. E é outra dessas tensões que a gente tem na comunicação. Tem um terceiro dilema, que é esse dilema do público novo versus público convertido, e que é um dilema que mostra um pouco dos limites da nossa capacidade como comunicadores sobre a crise climática, né? Um exemplo desse dilema, basicamente esse dilema significa o seguinte: como é que a gente vai romper a bolha, né? Que é uma grande discussão no movimento ambiental. Precisamos romper a bolha, todo mundo vive falando disso, né? Mas como é que a gente vai romper a bolha e, ao mesmo tempo, manter o nosso público cativo, o nosso público habitual, e manter os nossos valores, né? Por exemplo, vale a pena fazer trabalhos conjuntos, fazer comunicação conjunta com empresas de agronegócio? É uma discussão que existe hoje no mundo das ONGs, né? Diversas ONGs trabalham com empresas do agronegócio. Acredito que é importante trabalhar com essas empresas, porque só trabalhando com elas a gente vai conseguir mudar algumas das práticas que, por exemplo, são destrutivas para o meio ambiente, como o excesso de agrotóxicos e o desmatamento para a produção de alimentos. E existe também uma parcela das ONGs que diz não adianta a gente se aliar com essas empresas. Primeiro, porque os valores são muito diferentes, as motivações são diferentes. Essas empresas vão encontrar formas de lucrar com as novas soluções, e isso vai gerar novamente uma nova crise, né? Tem um pouco a ver com o que a Thaís estava falando sobre a mudança de mentalidade, né? Esse grupo que defende que não vale a pena trabalhar com esses grupos mais conservadores acredita que o que é importante é mudar a mentalidade, que sem mudança de mentalidade a gente vai avançar de crise em crise, né? E que, portanto, não vale a pena a gente se dispor e abrir tanto as nossas alianças a ponto de a gente descaracterizar e diluir tanto os nossos valores, né? Esse dilema se mostra também nas redações. A gente vê, por exemplo, um dilema sobre como cobrir a crise climática nos grandes veículos globais, nos grandes jornais. Essa cobertura deve ser feita a partir de uma editoria que concentra a questão climática e que, de uma certa forma, distribui, né? Ela centraliza a questão climática e distribui as pautas pelos diversos cadernos, pelas diversas seções que a gente tem, ou essa cobertura deve ser feita de uma forma descentralizada, bastante transversal. A transversalidade versus a centralidade é um debate também interessante, porque sem centralidade o risco é que você não tenha nada, é que você não tenha ninguém coordenando, né? Mais uma vez, quando o problema é de todos, não é de ninguém. E sem a transversalidade, se você centraliza demais, o risco que a gente corre é de que a cobertura seja estéril, no sentido de que ela não relaciona a crise climática com os problemas cobertos pelo jornal. Ela não relaciona com o transporte, não relaciona com a agricultura, com o preço do alimento no supermercado. Então, essa cobertura excessivamente centralizada também seria um problema. Então, esse é um outro dilema, outra tensão que a gente tem aí na crise climática. Eu estou terminando, faltam só 2 pontos, e o quarto ponto é esse da interseccionalidade versus foco, né? A gente tem uma discussão interessante presente aí também no mundo das ONGs sobre até onde ir, até onde a gente deve focar a nossa cobertura e a nossa comunicação sobre clima, unicamente no clima, ou se a gente deve passar a comunicar isso de uma forma mais interseccional. Existe um razoável consenso também de que a interseccionalidade é importante. E quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando, por exemplo, de relacionar o clima com pautas feministas, o clima com pautas de gênero, com pautas de cor, com pautas de raça, o clima com pautas ligadas ao movimento LGBTQIA+, o clima ligado aos movimentos das favelas, das quebradas, né? Por outro lado, existe uma preocupação, isso já acontece, né? Eu queria só dizer que isso já acontece, tem vários grupos já trabalhando sobre isso, já falando sobre o efeito da crise climática nas favelas, já falando sobre o efeito da crise climática especificamente para as mulheres. Existe uma preocupação em algumas ONGs e em parte do movimento de que isso acabe diluindo tanta mensagem que a gente não tenha a urgência necessária para trazer a ação climática de que a gente precisa. Então, o contra aí seria a diluição do tema e também uma diluição de recursos, né? As ONGs
não tem recursos suficientes para tratar de tudo. Então, ao diluir, a gente acaba perdendo um pouco do poder de falar sobre mudança climática na sua essência. Vou falar, então, sobre o último dilema, que é a reação ao movimento antiambiental e à pauta própria, né? É um dilema que todos os movimentos têm vivido, especialmente no governo Bolsonaro, né? Na loucura que é o governo Bolsonaro. É um dilema típico da era da pós-verdade, né? É um dilema típico de governos autoritários. São governos que dominam a pauta de uma forma em que fica difícil você falar de outra coisa que não o que eles estão fazendo. São governos que ditam a agenda, né? Então, você tem todo dia alguém do governo falando um absurdo, uma barbaridade que tem que ser rebatida, seja sobre o meio ambiente, seja sobre a democracia, seja sobre algum grupo específico. Ao fazer isso, a pauta da discussão se vira toda para esse tema e a gente acaba deixando de discutir temas importantes. Por outro lado, existe a sensação de que se você não rebater isso, primeiro você tem uma perda de moral da base, né? Você tem um imperativo ético aí de rebater esses absurdos, né? E se você não rebate isso, as pessoas vão sentindo que a verdade está, né, tá se esvaindo e vão sentindo que o movimento tem perdido força. E, além disso, existe a ideia também de que se você deixa uma mentira se consolidar, ela depois fica muito mais difícil desfazer essa mentira. Então, seria importante rebater essas mentiras na hora, né? Então, essa questão, esse dilema, essa dualidade entre reagir e quando deixar passar para que a gente se concentre no que realmente importa, é um dilema que quem comunica meio ambiente e clima vive hoje diariamente. Então, esses são os 5 dilemas. Eu acho que isso ajuda a iluminar um pouco aí de quais são as questões que a gente vive hoje. Eu queria só concluir dizendo que esses dilemas mostram também a riqueza do nosso movimento. Se nós não fôssemos um movimento rico, se nós não fôssemos um movimento conectado e que tem se ampliado e que tem conquistado novos espaços, esses dilemas não estariam surgindo, né? Então, se por um lado a gente vive um período difícil, um período tenso, um período de desespero, no sentido de querer que as pessoas entendam a urgência da crise climática, por outro, a gente também nunca teve tantas oportunidades e tanto espaço e tanta capacidade para comunicar o clima como a gente deve. É isso. Obrigado.